Muito prazer, meu nome é José Jefferson e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o desempenho dos novatos nessa primeira semana de temporada da NBA. A gente vai falar sobre os principais desempenhos, sobre as principais características, também trazer muitos números dos anos passados, ou seja, alerta de vídeo para nerdola, enfim, muita coisa boa. Bora lá, antes de começar já deixa o seu like que deu um trabalhinho para fazer, se inscreve no canal caso você tenha gostado e caso você não tenha gostado também, e é isso, vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo são os pontos que eu normalmente acompanho para poder observar a evolução e a melhora desses calouros. Certamente não são só esses, certamente eu também não sou um especialista em scout, enfim, em toda essa parte que envolve o desenvolvimento de jogadores. Tem canais aqui no YouTube, inclusive, que se você quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo muito, que é o Rockies Brasil, excelente canal, eu vou mencionar ele aqui embaixo. Mas enfim, estou aqui fazendo as minhas avaliações, você leve em consideração também o que você quiser, mas eu acho que são pontos interessantes. O primeiro ponto é quanto esse jogador tem a habilidade de se adaptar, ou no caso de adaptar o jogo dele da faculdade para a NBA. É inúmeros os casos ao longo da história de jogadores que simplesmente não conseguiram traduzir seu jogo do college para o profissional. Por isso com certeza é uma das habilidades mais importantes de um novato ter. Meu segundo ponto é a versatilidade. A gente escuta muitos comentários durante o draft, como por exemplo, esse jogador arremessa muito bem de 3, por que ele saiu só na escolha 20, só na escolha 25, ele é um dos melhores arremessadores do college. Veja bem, se ele só faz isso, muito dificilmente ele vai ser draftado alto e talvez seja até draftado na NBA, porque mais do que nunca os times pedem versatilidade até dos novatos. E eu vejo que até os 3&Ds, os jogadores que arremessam bem de 3 e são muito bons na defesa, vem perdendo um pouco espaço também. A versatilidade no jogo atual da NBA é muito importante e dificilmente um cara vai ser draftado se ele não tiver isso no jogo dele já na universidade. E aí, voltando no primeiro ponto, que também consiga adaptar isso para a NBA. O terceiro ponto, talvez o menos importante aí para o primeiro mês, para o primeiro bimestre, vamos dizer assim, do jogador, é a consistência. Eu coloquei mais aqui porque é justamente um defeito que os novatos têm, né? De serem bem consistentes, uma partida acertando 5 de 5 nas bolas de 3, outra partida acertando 1 de 3, 1 de 7. Enfim, acontece com frequência, principalmente nos novatos, justamente por isso ser um defeito comum, os jogadores que conseguem ser consistentes logo nas primeiras partidas acabam ganhando destaque maior. Meu quarto ponto de observação é o QI de basquete. Esses Rockies, eles costumam passar pouco tempo em quadra porque eles ainda estão em desenvolvimento. Também combina um pouco ali da versatilidade. Mas só ser muito bom às vezes não adianta. Você pode não estar pontuando muito bem, se você tiver um QI de basquete elevado, você vai encontrar formas de ajudar seu time independente do seu arremesso. E se a gente acabou de falar que a inconsistência é uma coisa muito presente no jogo dos novatos, ter essa inteligência em quadra com certeza faz muita diferença e garante muito mais minutos em quadra para eles. E por último, o ponto mais importante e também o ponto mais difícil de avaliar é justamente a evolução. O quanto esse cara melhorou do primeiro para o segundo mês, do primeiro para o segundo ano, em relação a que ele melhorou, como se trabalhou essa evolução, qual foi o time que ajudou nisso, qual que é o técnico que ajudou nisso, qual parâmetro está sendo olhado. Isso também é muito aquela questão de olho, de você assistir os jogos, de você acompanhar, de você ver algumas estatísticas também, mas não ligadas à vitória, ou seja, desempenho coletivo, é a parte mais importante, também é a parte mais difícil. Tanto em evoluir, deve ser muito difícil evoluir como novato na NBA, também como avaliar se o jogador está evoluindo ou não. Eu achei importante fazer essa introdução também para contextualizar as pessoas que não estão muito acostumadas com o desenvolvimento de jogadores, mas também para você falar aí nos comentários se você concorda ou não com esses 5 pontos. Teve alguma coisa que eu deixei de lado? Tem alguma coisa que para você é mais importante? Comenta aí que depois a gente dá uma interagida, fechou? Agora, falando especificamente sobre essa classe, eu separei aqui 4 nomes e 2 notas de rodapé, porque eu vou falar um pouquinho sobre outras situações também. Estou com a cola aqui, obviamente, porque é muita coisa. E o primeiro jogador que eu vou falar aqui, rasgar elogios, é óbvio que é o VJ Edgecombe. Escolha 3 pelo Philadelphia 76ers e parece ter sido um acerto absurdo. Ele começa a temporada fazendo 34 pontos, a maior pontuação desde Will Chamberlain. Assim,
qualquer coisa que é o maior desde esse cara, que eu não vou pronunciar o nome de novo porque eu tenho uma dificuldade absurda, é simplesmente fantástico. E foi muito legal ver também ele conseguir manter o desempenho nas duas partidas seguintes. 15 pontos na segunda partida, não tão bom quanto a primeira, mas também pudera, né? E 26 pontos na terceira partida, ajudando o Philadelphia 76ers a começar a temporada com 3 vitórias e nenhuma derrota. Ajudando, veja bem, né? Ele está sendo o segundo principal jogador do time ao lado do Tyrese Maxey. No momento, as médias dele é de 25 pontos por jogo, 5,6 rebotes, 6 assistências, além de 40% de aproveitamento nas bolas de 3. Outro número que mostra sinais muito positivos, principalmente para um novato, são os 40 minutos de média que ele tem nessas 3 partidas. Ou seja, o time já está confiando que ele vai ficar em quadra e ele vai mais ajudar do que atrapalhar, que é o que acontece muitas vezes novatos, principalmente na primeira semana de NBA. Segundo jogador aqui para a gente elogiar até não querer mais é o Cedric Coward, 11ª escolha, jogador do Memphis Grizzlies. No teste de olho, eu encarei ele como um jogador muito versátil e ele vem mostrando essa versatilidade aí nos seus 3 primeiros jogos como profissional. E além também de um porte físico que ajuda o teto dele ser ainda maior. Ele deu uma enterrada, se eu não me engano, contra os Warriors que foi simplesmente fantástica. E com certeza o que mais chamou a atenção de todo mundo nesses primeiros jogos é o aproveitamento absurdo na bola de 3. 64%. E não é que ele arremessou pouco, tá? Eu tô aqui com o box score. Na primeira partida ele arremessou 5, acertou 2. Na segunda partida ele arremessou 6, acertou 6. Na terceira partida, a última contra os Warriors, aí realmente foi pouco, ele arremessou 3, acertou 1. Primeira partida foram 14 pontos, segunda partida foram 16, terceira partida 27 pontos e ontem na derrota contra os Warriors foi apenas 9. Ele teve um excelente aproveitamento de 3, sendo que na primeira partida ele nem sequer arremessou de 3. E eu acho que justamente isso ajuda a traduzir um pouco também da versatilidade que eu estou comentando aqui com vocês. Terceiro jogador para a gente pontuar aqui é o Tre Johnson, jogador do Washington Wizards, 12ª escolha, ou seja, na sequência do Cedric Coward, que vem apresentando uma consistência muito positiva no ataque. Falando do teste de olho, ele também parece ser uma potência ofensiva, pode ser um jogador que vá no futuro ajudar o Washington Wizards de várias formas na quadra, ofensivamente. Nas 3 primeiras partidas foram 16, 17 e 16 pontos, sendo que em 2 dessas ele arremessou muito bem de 3, na outra, se eu não me engano, na última, ele não arremessou tão bem assim da bola de 3, porém conseguiu pontuar de outras formas. Outro jogador que eu tenho gostado muito é o Dylan Harper, segunda escolha geral. Eu basicamente assisti todos os jogos dele, sem sacanagem mesmo. Eu acho que também pelo fato do Spurs ter um jogo contra o Nets no domingo, né, que tecnicamente seria o jogo do Spurs que eu não iria assistir, acabei que assisti as 4 partidas completas e eu tô muito feliz com a velocidade que esse cara tá se adaptando ao jogo. A gente tá falando de um time jovem, a gente tá falando de um time que, pelo desempenho nas temporadas anteriores, a gente meio que não sabia o que esperar direito nessa temporada. A gente sabia que o Wembanyama vinha para uma temporada absurda, mas o time como um todo era meio dúvida. O Dylan Harper, em uma semana de NBA, parece já estar muito bem adaptado ao time. Claro, né, muito bem no sentido que eu tô falando, é o muito bem em relação ao que esperar de um novato em uma semana de NBA. São 14,8 pontos por jogo, 5,3 rebotes e 4,8 assistências de média para o Dylan Harper nesse comecinho de temporada. E as minhas 2 notas de rodapé sobre desempenho individual, primeiramente o Cooper Flagg, a gente sabe que ele é muito talentoso, eu acho que isso ficou muito claro nesses 4 primeiros jogos, mas ele está ainda bem consistente. Ainda não, tá? Retiro o que eu disse. Não tem nem um pouco de ainda. Faz parte, ele está inconsistente. Ele é o jogador mais novo dessa classe, o único com 18 anos. Se o fato do Dallas Mavericks querer ganhar agora vai ajudar ou atrapalhar, a gente vai saber disso só no futuro. E na última nota de rodapé, é Gordani do Brooklyn Nets. Ah, mas por que você está falando dele? Porque ele é um jogador do Nets. Simples assim, e eu trouxe pro Nets. Não existe qualquer outro motivo para eu trazer esse time em pauta nesse começo de temporada, a não ser falar de um desempenho horrível ou ser clubista e querer comentar sobre o time que eu torço, beleza? Eu não entendi porque o Gordani ainda não é o armador titular desse time. Eu espero que seja só por conta de restrições de minutos da lesão no pé que ele começou aí, que ele estava inclusive na pré-temporada. Um fato muito engraçado sobre o desempenho do Egor nessa primeira semana é que, tirando 2 lances livres, ele não arremessou nenhuma bola para 2 pontos.
Exatamente, não é que ele não acertou, ele não arremessou. Todos os arremessos de quadra válidos que ele tem são para 3 pontos. É um desempenho positivo? É um desempenho bem positivo. 8 de 16, ou seja, ele está com 50% de aproveitamento, apesar de um volume baixo. Já que a gente acabou de falar sobre o desempenho dos jogadores, chegamos no momento nerdola do vídeo, onde eu vou falar para vocês números, comparações em relação às outras classes do draft, necessariamente dos últimos 11 anos. Para falar sobre esses números, primeiro eu vou te falar qual que é a amostra que a gente está tirando aqui. A amostra nada mais é do que a comparação, o grupo de comparação que a gente está tirando aqui dessa rapaziada toda que foi draftada nos últimos 11 anos. Eu peguei o recorte de primeira semana de temporada regular, das últimas 11 temporadas regulares, e dentro desse recorte eu coloquei os 11 melhores pontuadores de cada temporada. Ou seja, não é da primeira escolha à 11ª escolha, não é o desempenho médio geral, é o top 11 pontuadores calouros na primeira semana das últimas 11 temporadas, beleza? Ah, mas por que 11? Porque eu comecei separando pela quantidade de jogadores, né? Aí como teve um empate nessa temporada, o top 10, tecnicamente, era um top 11. Aí para ficar 11-11, eu coloquei 11 temporadas também, mas é basicamente por conta disso. Ou seja, os dados começam da temporada 15-16 e terminam agora nessa temporada 25-26. No momento que eu gravo esse vídeo, a gente ainda não tem uma semana de temporada regular completa. Falta só mais um dia. Mas por que eu estou gravando isso antes de completar essa primeira semana? Simplesmente porque amanhã eu não vou ter tempo, e aí se eu for deixar para gravar na quinta, eu vou ter que editar na sexta, que eu também não vou ter tempo, e no sábado também não, ou seja, vai ficar uma bagunça, e todas as conclusões e números que eu vou mostrar para vocês não iriam fazer diferença com um dia a mais ou um dia a menos, para vocês verem o quão especial está essa nossa classe. E agora vocês vão me ver olhando para cá fixamente, porque eu vou ler os números para vocês. É muito difícil de decorar, eu não vou ficar tentando gravar essa parte 70 mil vezes, não preciso mentir para vocês. Quem me conhece sabe, minha memória é horrível, beleza? Primeiro número, aproveitamento. Essa é a classe, dentro da nossa amostra, que tem o melhor aproveitamento nessa primeira semana nos últimas 11 temporadas. Contando o desempenho até agora, esses 11 jogadores estão com 49,8% de aproveitamento contra 40,7% da temporada passada. É um salto de quase 9 pontos percentuais em relação à temporada passada. Nessas 11 temporadas, a classe que teve melhor desempenho tirando essa, a classe da amostra que a gente está falando, teve 47,7%, ou seja, quase 2 pontos percentuais de folga para o segundo melhor. Falando especificamente sobre o desempenho nas bolas de 3, essa classe está com um aproveitamento de 40,7%, que também é excelente, a segunda maior, só perdendo para a temporada de 2021, que terminou essa primeira semana com 41,8%. Para você ter noção do salto, a nossa amostra na temporada passada teve um aproveitamento nas bolas de 3 de 30,9% e na retrasada de 30,4%. Nesse caso, é um salto, de novo, de 10 pontos percentuais de uma temporada para outra. Falando sobre a distribuição de bola no ataque, as assistências, essa é a classe dentro da nossa amostra que tem o maior número de assistências distribuídas na primeira semana. São 103 assistências, empatados com a temporada 19-20. Lembrando, com um dia a menos ainda para completar essa primeira semana, ou seja, se um dos top 10 pontuadores novatos tiverem sequer uma assistência na noite de hoje é a noite de terça-feira, dia 28 de outubro, eles já passam e se tornam isoladamente a melhor classe nesse aspecto. Vale falar também que esse alto número de assistências não veio acompanhado de um alto número de turnovers. Não está nada espetacular, não é o melhor, nem o segundo melhor e etc., mas está bem dentro da média, principalmente considerando o alto volume de assistências. Em questão de minutagem, ou seja, o tempo que esses calouros estão passando em quadra, ela é a quarta maior, ou seja, está ali no meio da tabela. E o que isso significa? É que não necessariamente eles estão tendo esse desempenho ofensivo muito melhor porque eles estão passando muito mais tempo em quadra. Afinal, eles estão sendo primeiros em várias estatísticas ofensivas positivas e estão ali no meio da tabela, vai um pouco acima do meio em questão de minutagem. E para fechar os números, eu trouxe talvez o menos relevante, mas que junto com o desempenho que a gente vem observando, faz sentido. Essa é a primeira classe dentro da amostra que eu trouxe aqui, dessas 11 temporadas, do top 11 pontuadores, que tem
plus-minus positivo. Exatamente, é a primeira que consegue ter plus-minus positivo na sua primeira semana de temporada regular. E por que eu falei que esse é o número menos relevante? Porque o plus-minus vai depender de várias e várias outras coisas. Não quer dizer que só porque o jogador estava em quadra e o time tomou mais pontos quando ele estava em quadra, que a culpa foi necessariamente dele, ou vice-versa também. Mas o fato de que no acumulado geral, essa foi a única amostra que teve o plus-minus positivo, ajuda e faz ter coerência às avaliações positivas que a gente fez individualmente do desempenho de cada um deles. E no final das contas, quais são as conclusões? O que tudo isso significa? Para mim fica claro que essa classe está sim mostrando um desempenho muito bom no seu começo de temporada. Eu acho que o fato deles já terem começado bem, boa parte do período de adaptação vai ser mais curto, o que ajuda esses caras a evoluírem mais rápido. Esse começo positivo também garante para esses jogadores mais minutos em quadra. Mais minutos em quadra também garante maior exposição. Numa briga de vários e vários novatos, draftados, não draftados, brigando para ter seu primeiro contrato como profissional, esses minutos no começo da temporada, essa primeira boa impressão é muito valiosa. Pode ter certeza que teve novato que chegou no seu segundo ano sem ter tanta exposição como esses caras já estão conseguindo ter. Então, se eu citei algum jogador do time que você torce, pode ficar feliz, pode empolgar, porque a chance desse cara dar certo realmente é muito alta. Pode ser que não dê, mas de fato o começo é muito positivo. E sim, vários dos jogadores que eu vi aqui nessa lista de top 1 de 2015 para cá ainda estão na NBA, com toda certeza ainda estão na NBA, e estão jogando muito bem. É um baita sinal positivo esse começo, essa adaptação bem rápida. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários a sua opinião sobre esses jogadores. Se você não gostou, deixa a sua opinião também pra gente poder discordar. O importante é dar like no vídeo e se inscrever para mais. Valeu, tchau!